Este é o cenário político brasileiro, polarizado, conflituoso e muitas vezes incompreendido. A esquerda do Brasil frequentemente critica a direita como um obstáculo às políticas sociais e uma força que perpetua privilégios. Mas por que essa percepção é tão forte? Desde as reformas trabalhista e previdenciária, vistas como prejudiciais aos trabalhadores, até os discursos conservadores que muitos consideram retrocessos em direitos humanos, a direita no Brasil se tornou alvo de constantes críticas da esquerda. Em meio a isso, acusações de flertes com práticas autoritárias agravam ainda mais as tensões. A visão da esquerda sobre a direita no Brasil não surgiu do nada. Ela tem raízes profundas na história política do país. Após a redemocratização, nos anos 1980, a sociedade brasileira começou a se reorganizar ideologicamente. Para a esquerda, a direita era associada à ditadura militar, vista como símbolo da repressão, censura e violação de direitos. Esse período consolidou a desconfiança da esquerda em relação às propostas da direita, especialmente no campo econômico e social. Movimentos neoliberais nos anos 1990, como privatizações e cortes em gastos públicos, reforçaram essa percepção. Para a esquerda moderada, esses eventos mostravam uma prioridade da direita aos interesses de mercado em detrimento do bem-estar social. Já a esquerda radical viu nesses eventos a perpetuação de um sistema que explora as massas trabalhadoras. Hoje, a crítica à direita também reflete influências externas, como o alinhamento com políticas neoliberais globais e conservadorismo social. Em suma, enquanto a esquerda moderada busca diálogo e reformas, a esquerda radical vê a direita como a base de um sistema que precisa ser derrubado para se alcançar igualdade. A crítica mais incisiva da esquerda em relação à direita está nas políticas econômicas. A austeridade fiscal, defendida como essencial para o equilíbrio das contas públicas, é vista pela esquerda como uma estratégia que sacrifica serviços essenciais e penaliza as populações mais vulneráveis. Segundo a narrativa da esquerda, essas medidas ampliam desigualdades e favorecem elites econômicas. Do ponto de vista da esquerda, a reforma trabalhista, aprovada em 2017, flexibilizou a legislação trabalhista, mas, segundo a esquerda, precarizou empregos e enfraqueceu sindicatos. Da mesma forma, a reforma da Previdência de 2019, que aumentou o tempo de contribuição e reduziu benefícios, é criticada como uma afronta aos direitos dos trabalhadores e aposentados. A esquerda também aponta as privatizações promovidas pela direita como uma transferência de patrimônio público para o setor privado, beneficiando grandes empresas enquanto os serviços para a população pioram. Exemplos recentes incluem as privatizações de empresas estatais como a Eletrobras, vistas como uma perda estratégica para o país. Essas medidas, segundo a esquerda, aprofundam desigualdades já alarmantes no Brasil. Dados do IBGE mostram que em 2022, os 10% mais ricos detinham quase metade da renda do país, enquanto os 50% mais pobres viviam com menos de $500 por mês. Para os na esquerda, a política econômica da direita negligencia essa realidade, favorecendo elites e mantendo o status quo. A esquerda frequentemente critica a direita por promover pautas conservadoras, que são vistas como retrocessos em direitos sociais. Questões relacionadas aos direitos das mulheres, LGBTQIA+, e minorias raciais são pontos centrais de atrito. Por exemplo, projetos de lei e discursos contrários à ampliação de direitos para pessoas LGBTQIA+, ou a implementação de políticas de combate ao racismo estrutural, são interpretados como uma tentativa de perpetuar desigualdades. A esquerda também aponta discursos que minimizam o impacto de problemas como o feminicídio ou negam a existência do racismo estrutural como obstáculos para avanços sociais. Outro alvo de críticas é o suposto ataque às áreas de educação e cultura.
A esquerda acusa a direita de promover censura ao retirar recursos de programas culturais ou impor restrições em escolas sob o pretexto de combater o que chamam de doutrinação ideológica. O caso do programa Escola Sem Partido é um exemplo emblemático, visto pela esquerda como uma tentativa de restringir o debate plural nas salas de aula. Programas de ação afirmativa, como cotas para negros, indígenas e estudantes de baixa renda em universidades públicas, também são frequentemente criticados por setores da direita, que os consideram injustos. Para a esquerda, essa posição reflete um desconhecimento das desigualdades históricas que essas políticas buscam corrigir. A esquerda frequentemente acusa a direita de flertar com práticas autoritárias e de desrespeitar instituições democráticas. Discursos que relativizam o golpe militar de 1964, por exemplo, são vistos como uma tentativa de normalizar períodos de repressão. Além disso, episódios como manifestações contrárias ao Supremo Tribunal Federal e à imprensa são interpretados como ataques diretos aos pilares democráticos. Um dos momentos mais tensos da relação entre esquerda e direita no Brasil foi a propagação de narrativas sobre fraudes eleitorais. A esquerda critica líderes e figuras da direita por questionarem a segurança das urnas eletrônicas, criando instabilidade e desconfiança no sistema eleitoral. Outro ponto de tensão são as acusações de que setores da direita buscam concentrar poder nas mãos do executivo, enfraquecendo outras instituições. Para a esquerda, a democracia é um espaço de pluralidade e compartilhamento de poder, enquanto a direita é vista como uma ameaça a esses valores. Por fim, a presença de militares em cargos políticos é uma questão sensível. Para a esquerda, isso representa um retrocesso democrático, uma vez que remete a períodos de autoritarismo e coloca em risco a separação entre civis e militares na gestão pública. A paralisação de investimentos em programas como o Bolsa Família durante governos de direita é criticada como uma estratégia que desampara os mais pobres. Discursos que criticam o financiamento de ONGs que atuam em comunidades indígenas ou na preservação ambiental são vistos como alinhados a interesses de grandes corporações. Apesar das críticas consistentes, a visão da esquerda sobre a direita tem seus desafios, tais como a homogeneização da direita, que muitas vezes trata a direita como um bloco único, ignorando diferenças entre conservadores e liberais. Essa generalização pode dificultar o diálogo e criar barreiras desnecessárias, e a polarização extrema, onde o antagonismo entre os dois espectros dificulta debates produtivos. Especialistas alertam que essa postura pode deslegitimar questões importantes, tornando a política um jogo de nós contra eles. É possível um debate mais construtivo entre os espectros? Ou será que a polarização sempre será um obstáculo para o progresso democrático? A crítica da esquerda à direita vai além de discordâncias pontuais. É uma oposição ideológica que reflete visões de mundo diferentes sobre como a sociedade deve ser estruturada. A esquerda enxerga a direita como defensora de um modelo econômico e social que prioriza o lucro e os interesses das elites em detrimento da justiça social e dos direitos humanos. No futuro, o Brasil precisará escolher entre continuar nesse cenário de confronto ou buscar o diálogo como base para a democracia. A pergunta que fica é: como transformar essa polarização em uma oportunidade de construir uma sociedade mais justa? E você, acha que a esquerda enxerga a direita de forma justa ou exagerada? Deixe sua opinião nos comentários.